Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, você que nos acompanha aqui pela live do CEPAC, e nós estamos aqui com muita alegria, então, nessa quarta-feira, para mais uma live formativa no projeto Nos Caminhos da Comunicação, que o CEPAC leva adiante todas as quartas-feiras, trazendo temas de reflexão, lives formativas sobre diversas temáticas, e neste mês nós estamos trabalhando muito o humano na dinâmica da comunicação. Essa dimensão da comunicação que não se apoia só em instrumentos, que não é tecnologia, que se serve da tecnologia como mediação, mas que tem o ser humano enquanto sujeito do processo, como alguém que pode provocar mudanças, que interage, que trabalha, enfim, para uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. E o nosso tema de hoje, então, vamos trabalhar as narrativas na dinâmica da comunicação. As narrativas, e para isso nós vamos ter a presença, a sabedoria, a competência da professora irmã Joana Puntel, que já está aqui na nossa sala para dialogar conosco. Olá, Joana, tudo bem? Já entrando, nós vamos dando... já entrando aqui. Olá, Joana, tudo bem? Olá, irmã Helena, olá a todos os que nos seguem, bem-vindos a todos. Então, bem-vinda também para desenvolver essa temática da novas narrativas na dinâmica da comunicação que desperta uma curiosidade. Mas boas-vindas a você, Alex Ferreira, que vem aqui do Ceará, lá da Pascom, o Ricardo Gomes, que vem do Rio de Janeiro, de Campos do Goytacazes, tantas outras pessoas que estão nos acompanhando, entrando neste comecinho da nossa live de hoje. Então, como eu vinha falando, nós vamos tratar a temática das novas narrativas na dinâmica da comunicação, que é um capítulo deste livro, desta obra, organizada pela irmã Joana Puntel. O último filho, a gente fala que um livro é um filho, né? Então, o último filho entre tantos outros, né? E então, a gente fala sempre que, aliás, a narrativa faz parte da nossa cultura, é uma realidade presente em todas as culturas, na cultura universal. Quem de nós não cresceu desde pequeno escutando histórias, gostando de ouvir histórias, contando histórias, narrando histórias? Nós tivemos mensagens do Dia Mundial das Comunicações recentes, em que o Papa nos convida a narrar histórias, a observar, a não narrar apenas contando, como em cinema, como em novelas, mas histórias de vida. Então, é dessas histórias que nós queremos ouvir hoje a irmã Joana. E boas-vindas aí quem está entrando, nós já demos boas-vindas, Pascom da Paróquia Catedral de Santo Antônio do Zé Doca do Maranhão. Olha aí, representatividade do Brasil. Na abertura deste capítulo, Novas Narrativas, ou Humana Dinâmica da Comunicação, a própria autora faz algumas perguntas, né? Estamos cada vez mais dependentes das tecnologias? Estaríamos vivendo uma deslocalização do ser humano cada vez mais tecnologizado? A possibilidade da técnica contribuir para a humanização?
E como nós provocamos também ao divulgar esta live, a gente colocou o que são mesmo as novas narrativas na dinâmica da comunicação. Então, Joana, nós queremos ouvi-la sobre a temática. Você que nos acompanha sabe, nós vamos primeiro ouvir, né, a nossa expositora, você pode interagir no chat, você pode fazer perguntas, e mais ao final nós vamos, então, fazer essa interatividade. Então, com a palavra, a professora irmã Joana Puntel, muito obrigada aí pela sua pesquisa e por tudo aquilo que você vai compartilhar hoje conosco. Muito obrigada. Estou também muito contente de entrar em contato mais uma vez com todos os que nos seguem, e como essa live fica também no YouTube do CEPAC Paulinas, é sempre possível que se volte lá a refletir, a questionar também, e ser um ponto assim de reflexão dentro de todas essas temáticas que, como já foi apresentado, que o CEPAC se propõe. Se propõe a apresentar porque vai construindo a nossa mentalidade, a nossa discussão e a nossa narrativa hoje, não é? Bem, o título desse artigo, que faz parte do livro, como a irmã já apresentou, é justamente Novas Narrativas, o humano na dinâmica da comunicação. Então, cada palavra desse título tem um peso grande. Começando pela palavra narrativas, tá? Acontece o seguinte, ou se nós prestarmos um pouquinho atenção, essa palavra vem sendo usada muito, mas muito mesmo. Eu tenho observado assim que para tudo se fala narrativa. E não está errado, né? Nós logo vamos ver qual é o conceito fundamental de narrativa. Então, esses dias, por exemplo, falando sobre a questão das vacinas, alguém lá do executivo, né, do Ministério da Saúde, falou, é a narrativa. Mas, claro, ele estava se dirigindo ao quê? As narrativas que existem aí em torno das vacinas. Olha, já elucidou. Mas isso aqui foi só para dizer que a palavra narrativa vem sendo usada muito, quase a exaustão. Mas ela é comum. Então, o que acontece quando a gente fala de narrativas? Já foi assim um pouquinho dado um comecinho ali, quando a irmã Helena apresentou, né? Nós não vamos buscar aqui conceitos muito teóricos para explicar narrativa, buscando Bakhtin, buscando certos teóricos muito importantes que, para quem faz pesquisa, precisa fundamentar, né? Mas eu vou, então, me ater a um pesquisador chamado George Gerbner, que ele compreende como contar histórias. Narrativas é contar histórias, só que nós precisamos também entender que contar história não é mais aquele conceito que nós tínhamos assim, de noite os pais vão contar uma historinha para as crianças. Então, às vezes, quando se diz contar história, é alguém que tem início, desenvolvimento, fim, etc. e tal. Não. Contar história, nesse sentido, a palavra narrativa, ela se refere a todas as histórias que contamos. Uma novela tem uma história. O que eu estou falando aqui para vocês agora tem uma história. Então, a história significa, em última instância, tudo o que o ser humano expressa. O que ele expressa. E, quer dizer, como ele se expressa. Por exemplo, eu ouço alguma coisa e digo assim, nossa, mas essa narrativa está tão fundamentalista. O que eu quero dizer? O conteúdo, a expressão daquela pessoa, o que ela está dizendo, tem todo um viés fundamentalista. Depois eu posso, assim, escutar outra pessoa e eu digo assim, nossa, eu escuto um jovem, por exemplo, mas ele tem uma narrativa, esse jovem tem uma narrativa totalmente tecnológica. Quer dizer, veja, é quase que um enfoque, né? Mas aí já entra um pouquinho mais na questão de metodologia, né? Mas a questão, assim, como que se expressa, qual é o conteúdo?
Mas a gente dizia o conteúdo, agora a expressão, ela vem com os gestos, vem com a música, vem com... Nossa, ele tem uma narrativa tão assim interessante, até assim musicalidade ele traz na sua poesia, etc e tal, tá vendo? Tudo isso para explicar narrativa, né? Então, eu falei assim, bom, narrativas, então, o que a pessoa expressa, de qualquer maneira, em todos os campos, acontece que é quem que expressa? A pessoa. Ela vai expressar o quê? Ela vai expressar o que ela tem dentro dela. Aí a gente já começa a fazer os links com algumas coisas muito importantes. E aí, então, entra a palavra nova, que vou desenvolver um pouquinho depois, mas posso já dizer alguma coisa que seria assim, ó, novas narrativas do ser humano. Por quê? Na dinâmica da comunicação, porque nós estamos dentro de uma nova época, de uma nova era, de uma cultura nova, uma cultura digital, em que as expressões do ser humano começam a se modificar também, porque elas dependem do conhecimento, dependem daquilo que a impacta, do que nós estamos vivendo. Por exemplo, uma pessoa que vai falar sobre inteligência artificial uns 10, 15 anos atrás, não tinha essa narrativa, não é mesmo? Hoje a gente vê na boca de qualquer criança, ou nas publicidades, a gente vê o quê? A gente vê uma narrativa toda cheia de esse novo vocabulário das novas tecnologias, etc. Isso para dar um exemplo. Então, nós vivemos dentro de um novo que está mexendo conosco. Já aqui tivemos a oportunidade de falar tantas vezes, a dinâmica da comunicação, a dinâmica, quer dizer, a velocidade com que tudo isso entra e vai impulsionando novas narrativas, quer dizer, novas maneiras de nós nos expressarmos. E aí, então, eu disse, essas expressões vêm do ser humano. Então, entra uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu também me baseio aqui em alguns autores que eu gostei muito, inclusive o professor Martino, que também dá aulas aqui no CEPAC, que tem um livro muito bom, onde tem um artigo que fala sobre essa questão de como é importante, né, as pessoas se perguntarem o que é ser alguém. Por si, as narrativas são expressões desse ser humano, quem é esse ser humano? Mas aí ele faz essa pergunta que pode ser assim até ingênuo e desnecessário dizer e se perguntar o que é ser alguém? Porque, veja bem, faz o link, nós vamos expressar aquilo que nós somos. Quem é que está contribuindo para aquilo que nós somos? Então, as narrativas, elas têm uma ligação, elas são manifestações, expressões de grupos, indivíduos que a narram. O que é que elas narram? Aquilo que elas têm de conhecimento, aquilo que elas adquiriram, aquilo que está dentro delas, mas também os valores. Então, nessa pergunta aqui, por exemplo, o que é ser alguém, eu gostei muito de como ele ajuda a explicar e fala assim, que nós colocamos o ser humano diante de novos desafios de convivência. Sempre estamos buscando novas relações, não é? A cultura digital está provocando novas relações. Então, novos desafios de convivência, de repensamento de conceitos, né? Quando uma pessoa está narrando alguma coisa, está falando, a gente logo percebe, está desatualizado o pensamento. Nós podemos concluir assim. Ou então, nossa, está bem atualizado, né? Os novos conceitos e de comunicação. Isso é muito importante para a evangelização, né? A evangelização precisa estar sempre em movimento. A raiz, que é Jesus Cristo, não. Mas os seus contornos, as suas narrativas, sim. Então, o repensamento de conceitos, de novas narrativas em todos os campos, né? Por exemplo, antropológico, como eu dei o exemplo, no campo sociológico, religioso também. Tá? E para essa convivência existir, parece que é importante voltar a essa questão de o que é ser alguém.
Então, várias pessoas, psicólogos, antropólogos, definem o que é pessoa, mas também deixam um campo aberto, porque cada vez mais é difícil definir conclusivamente o que é a pessoa, né? Então, aqui não vamos entrar nessas questões de teorias, mas o Edgar Morin, um grande antropólogo que acaba de completar 100 anos agora em julho, né? Ele nos diz assim que nós vivemos muitas vezes sem refletir, damos por descontado assim sobre a questão de noção de pessoa. Damos por descontado. Em vez é importante se perguntar o que é ser alguém. Né? E aí, esse nosso autor aqui, o professor Martino, traz uns exemplos que eu acho que elucida muito isso que a gente está falando. Então, o que é ser alguém? Veja bem, diz o livro aqui, vocês podem encontrar depois, né? Para a publicidade, você é um target a ser atingido. Para a Receita Federal, você é um contribuinte a ser tributado. Em algumas empresas, você é um recurso a ser administrado. Perante a Constituição, um cidadão com direitos e deveres. Para qualquer loja, um cliente a atender. Para o mercado, um consumidor. E uma série de números, RG, CPF, senhas, registros em bancos de dados, né? Misturando em uma frase só, o filósofo Wilhelm Flusser, ele depois completado com Raul Seixas, ser alguém é também ser codificado, conectado, plugado, mapeado, digitalizado, tweetado, blogado, perfilado, guardado em bits, pixelizado, se quiser existir. Então, veja, essa dinâmica da comunicação, o que é ser alguém? A que ponto fomos reduzidos? Não cabe aqui fazer juízo de valor, mas é a descrição, né? Então, o que é ser alguém, ele precisa ser pensado, não assim como algo que é alguém, como se diz, uma pergunta óbvia. Antes de perguntar para os outros, pergunte também a você mesmo, o que é ser alguém? Porque na sua narrativa brota o quê? As suas ações do cotidiano, né? Que são situadas em determinado contexto e vão revelar o quê? As suas narrativas vão revelar os seus valores. Nossa, mas como essa pessoa é vazia? Eu não estou fazendo juízo, eu estou analisando, não capto nada, uma narrativa vazia. Então, pensemos então que tanto as grandes quanto as pequenas decisões são orientadas por valores. Isto é, por critérios usados para julgar o que se deve fazer e avaliar os resultados das ações realizadas. Então, nesse mundo aí que nós fomos descrevendo um pouquinho, né, o que você é para a publicidade, o que é ser alguém, a insistência de pensar quais são os seus valores, porque você vai expressar aquilo que você alimenta dentro de você. Mas quais são os valores que orientam as suas escolhas? Né? Pensemos no mundo digital. Muita coisa não depende de nós, mas muito, na comunicação em geral, pode ter a nossa participação com os nossos valores presentes. Né? Então, por exemplo, nessa velocidade incrível, que já enfatizamos um pouco, já pensou, por exemplo, nesse mundo de fake news, nesse mundo de bolhas, nesse mundo de desinformação, nesse mundo em que eu, se não pergunto o que é ser alguém e quais os valores que eu tenho, eu vou passando adiante sendo
inconscientemente, quer dizer, sem assim má vontade, eu vou sendo também um disseminador de narrativas que não constroem. Observem, por exemplo, as fake news que nós recebemos, né? E são narrativas. Narrativas enganosas, narrativas mentirosas, sim. Então, por exemplo, esses dias, e aí tem uma armadilha muito grande, porque quando a gente não pensa, quando a gente não checa as fontes, a gente vai multiplicando narrativas também, caindo numa armadilha. Vou dar um exemplo. Faz poucos dias que eu recebi de uma pessoa que eu tenho confiança, mas certamente essa pessoa que eu tenho confiança também recebeu de outra e não olhou, não checou. Então ela passa adiante. Era assim, ó, decretado o sítio, como é que é? Decretado, essa questão de sítio, agora me foge da coisa, né? Estado de sítio, decretado estado de sítio. Foi no meio de toda essa questão de bagunça aí do 7 de setembro e logo depois, e toda essa coisa que não preciso repetir aqui, porque acompanhamos muito bem de todos os lados, não muito bem, desconfiados, né, de todos os lados. Escuta, decretado estado de sítio, e coloca, e passa para mim. Se eu, agora deixamos de lado quem foi a pessoa, quem não foi a pessoa, não interessa, mas eu uma pessoa que eu também tinha confiança, mas certamente ela não olhou nem de onde vinha. Agora eu, porque é uma pessoa que eu tinha confiança e não me acende a luzinha de pensar que essa pessoa não verificou, eu então também passo para o outro. E assim vai se multiplicando. Eu também, sem querer, eu caio nesta armadilha. Eu estou falando de narrativas. Eu estou multiplicando narrativas que não devem acontecer. Não devem acontecer porque elas não são fruto dos valores que a gente tem dentro. Eu não sei se isso é verdade. Então, uma das coisas que nós realmente precisamos ser muito firmes é não passar adiante narrativas e também desconfiar de narrativas que nos chegam assim, sem fonte, sem seguro. O que você vai ajudar a construir na humanidade se você passa adiante uma fake dessas? Você está simplesmente alimentando a bolha. Existem muitas bolhas, até no campo religioso, e esses dias saiu também uma pesquisa que foi feita dos evangélicos, né, isso é público, no Rio de Janeiro, com as fake news. Então, grupos religiosos, né? E o que acontece? Foi descoberto que muitas das fake news que eles passam adiante, eles não verificam, é porque recebeu de um outro que também é evangélico. Então, o fato de você estar debaixo de um guarda-chuva não significa que aquilo é a verdade e as narrativas você já vai passando para outro, né? Então, essa estatística está disponível lá na Universidade do Rio de Janeiro. Eu assisti uma live e realmente foi dada uma estatística muito grande, né? No caso, o pesquisador e a pesquisadora fizeram sobre o segundo, mas se nós fôssemos fazer sobre os católicos, a gente também descobriria, acho que é a mesma coisa. O que a gente está chamando a atenção aqui não é para acusar esse ou aquele, é para dizer que os valores que nós temos dentro, nós manifestamos. Isso é narrativa. Tá? Então, eu vou, assim, devolver a palavra aí para a irmã Helena, porque a gente tem depois uma outra parte também aqui, que a igreja vai falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias, que faz parte desse artigo. Mas aí, então, a gente fala mais tarde, né? Muito bom, muito bom. Quero dar as boas-vindas a tantos e tantas que entraram aqui na nossa sala, Vanessa, Romério, Nilcemar, Marina, Harley, o Ricardo, enfim, Alex, tantas outras pessoas, se eu esqueci alguém, muito obrigada por nos acompanhar, e até aqui a gente acompanhou uma brilhante colocação, né, desconstruindo, aliás, ampliando o conceito de narrativa, né, narrativa que se apoia também em valores, no que acreditamos,
e a questão também das armadilhas das narrativas. Então, eu quero dizer para você que nos acompanha, já tem contribuições aqui, mas nós vamos colocar na tela depois, tá? Mais no final. Também, se vocês querem fazer perguntas, né, tem algumas contribuições já do Ricardo, que nós vamos, talvez, colocar depois, ou você quer que coloque agora, Joana? Quer que coloque? Se quiser, eu posso desenvolver essa segunda parte, Isso. Que é mais o pensamento da igreja, mais uns 5 minutinhos, depois você... Isso. Então, fazemos assim, a Joana continua fazendo aquilo que ela preparou, mas vocês sabem, aqui a gente procura provocar a discussão. Então, perguntas, contribuições, sintam-se à vontade, né? À vontade para contribuir. Então, Joana, continuamos aí, falando, então, das novas narrativas aqui, novas narrativas na dinâmica da comunicação. Isso. Então, há toda uma dinâmica da comunicação que é caracterizada, né, dinâmica, mas é caracterizada pela velocidade, por tantas coisas que nos levam, muitas vezes, a não refletir e a ter, assim, ter narrativas que não constroem, ou narrativas que muitas vezes até destroem. Toda essa questão assim do ódio, da questão das emoções alteradas, que então se responde com muita facilidade e não se leva, alguém dizia, desaforo para casa, então a gente diz, mas qual foi o desaforo? Quer dizer, você pode até receber, mas se você não deixa ele penetrar em você, não, corta, deixa aí, sem resposta. Bom, enfim, a gente fica também se preocupando dentro dessa nova dessa dinâmica da comunicação, o ser humano, a gente fica dizendo, mas e a igreja? A respeito de narrativas, novas narrativas, quer dizer, a respeito de ir ao encontro desse ser humano, será que ela tem alguma palavra também sobre não só esse novo vocabulário que vem surgindo na tecnologia, nas novas tecnologias, mas também de tudo o que nós estamos vivendo e que está se tornando comum. Uma criança, como eu dizia primeiro, ela não vai se perguntar o que é inteligência artificial, nem eu aqui vou explicar. Mas de tanto ouvir essa palavra, e você não faz nada no banco, na questão bancária, não sei mais aonde, você está fora. Mas, então, será que a igreja é contra e a favor? Eu acho que nós temos assim que aprender do Papa Francisco, não ir ao encontro do diálogo, que não significa, assim, você já colocar ou no céu ou no inferno, é prestar atenção nessa movimentação que está acontecendo, nessa velocidade que eu vinha dizendo, que vai acontecendo de transformações. Mas o que a igreja recomenda? A igreja não é para dizer pare com isso, não pare com aquilo. Ela é para puxar pelos valores, pela ética. Isso é a função da igreja fazer. Então, o que a igreja diz? É preciso perceber que a primazia do ser humano, primazia, quer dizer, o ser humano como fica no meio disso tudo. E nós estamos vendo, assim, que a igreja, então, se preocupou, e, sobretudo, o Papa Francisco, claro, com os seus assessores mais diretos, né? Ele, ao perceber que isso aqui está indo tanto para frente, e como é que fica o ser humano ali no meio, ele faz um pedido, agora ainda em 2019, depois tem continuidade, a uma Pontifícia Academia para a Vida, que é, digamos assim, uma comissão, né, especial que cuida da vida lá no Vaticano, né, com extensão internacional também. E por causa que estava celebrando os 25 anos, o Papa escreve uma carta que se chamou Humana Communitas, quer dizer, né, a comunidade humana, e enviou para essa Academia para a Vida, dizendo assim que é muito importante que eles se ocupem de fazer um diálogo, de aprofundar e de ver como é que fica, ou chamar a atenção, entrar no diálogo,
para a questão da primazia do ser humano no meio de todas essas tecnologias, né? Então, é interessante que, por exemplo, o Papa vai dizer assim que o poder fazer corre o risco de obscurecer quem faz e por que se faz. Então, por exemplo, ele não vai dizer é errado a inteligência artificial, mas ele vai dizer como é que se faz a inteligência artificial. Ela é feita de algoritmos, né? E, aliás, vou fazer aqui um comercialzinho para o próprio CEPAC, né? Tem aqui no YouTube, CEPAC Paulinas, uma live feita com o professor Moisés Esbardelotto sobre inteligência artificial e os algoritmos, explicado de uma maneira bastante fácil, que a gente pergunta se é um discurso que cabe na pastoral. Então, está vendo? O CEPAC aqui ajudando a formar, abrindo caminhos, né, para a gente refletir. Então, o que o Papa vai dizer? Precisa ver, no meio de tudo isso, se nós estamos ficando, em vez de a gente, diz, o sistema tecnocrático, baseado no critério da eficiência, não responde às interrogações mais profundas que o ser humano se faz. E se, por um lado, não é possível abrir mão dos seus recursos, por outro, ele impõe a sua lógica a quem os usa. Nós estamos ficando, então, e é isso que a gente até recomenda, e os nossos teólogos precisariam, né, estudar um pouco essa questão, né, esses novos enfoques de ética também, porque, em vez de nós usarmos a tecnologia, nós estamos ficando tecnologizados. E é isso que o Papa, então, chama a atenção, nós, como evangelizadores, precisamos seguir quais são as diretrizes que o magistério da Igreja nos dá, não é? Então, acontece, por exemplo, que não é só nós que estamos nos preocupando assim nesse sentido, mas toda a Europa, por exemplo, tem a questão de uma comissão europeia estudando em profundidade isso e vai de encontro a isso que o Papa está pedindo, ver como é que fica a fantasia do ser humano ali. Eu não vou descer em detalhes, mas vocês pensam assim, nós temos uma sociedade que vai praticamente em direção do quê? Em direção do lucro. Não é o espaço aqui, mas só vou citar, né? É um novo capitalismo que está surgindo. Um capitalismo como nós costumamos estudar, irmã Helena, é um capitalismo que pertence a uma sociologia que vigorou até agora. Agora, com toda essa questão do digital, nasce um novo capitalismo, mas o que tem? Tem em função o mercado, o lucro, etc. E o ser humano, e nós percebemos que se a gente não está no meio disso, somos cortados da sociedade. Mas então, vamos deixar nos cortar ou temos a responsabilidade, não assim de chegar à conclusão que você vai virar a mesa, mas você vai também, aonde você puder, a suscitar a discussão para isso, sempre dizendo qual é a primazia do ser humano nisso. Então, bem. Acho que... Desculpa. Que tá não, pode concluir. Eu acho que era isso que eu queria dizer, que a igreja também está se preocupando. Depois, quem quer aprofundar, pode ler aqui no artigo que a gente dá as fontes também, né? Então, muito bom até aqui, nós temos muita gente participando e contribuindo, quero dar as boas-vindas a quem entrou depois, José Marcos, Gabriel, e então, nós estamos hoje, para quem, naturalmente, quem entrou interessado pelo tema, as novas narrativas, né, na dinâmica da comunicação. Então, a Joana fez algumas colocações muito pertinentes, nós temos contribuições aqui dos participantes, que eu vou pedir para a irmã Gisele colocar, então são contribuições, nós vamos dar o tempo tranquilo para a gente poder ver as contribuições, a Joana vai comentando à medida que quiser, o Ricardo, ele nos diz boa tarde, humanizarmos, quando apresentamos exemplos de pessoas que mostram um mundo mais humano,
mas exemplos do Evangelho, narrativas que transformam. Isso aí, eu acho que tem mais contribuições que podem ser colocadas do Ricardo. As novas narrativas revelam histórias antigas com uma nova roupagem, mas desvelando exemplos de vida. Aprender a olhar a comunicação num prisma de valores perenes. Contar histórias é recordar a humanidade que pode ficar esquecida num mundo de utilitarismo, né? Histórias edificantes. Muito bem, muito bem. Não sei se a Joana quer comentar alguma coisa. Eu só diria justamente isso, que as histórias antigas são as histórias do ser humano. Elas vão se qualificando ou se deteriorando à medida que nós deixamos de cultivar os valores. Eu certamente, quando se tem numa situação demorada de guerras beligerantes, de busca pelo poder, etc., certamente não são narrativas de expressão de um ser humano que busca viver os valores. Mas eu faço referência com o Evangelho, que também o Ricardo faz. O Evangelho, ele é um livro, maneira de dizer, é a vida de Jesus profunda, claro, Deus, profundamente humana. Ali que nós vamos encontrar quais são as relações, quais são as narrativas de Jesus. Olha, leia o Evangelho observando quais são as narrativas de Jesus. Quer dizer, como é que ele se acerca das pessoas, como é que ele chama a atenção para a honestidade contando uma parábola, olha aí as linguagens, nada fica desconectado, né? Mas profundamente humano, a misericórdia diante de quem necessita o perdão, etc. Não é esculachar, etc. É profundamente humano. Jesus é Deus, sem dúvida, não estou entrando aqui na doutrina, né? Estou chamando a atenção que é possível viver essas narrativas a partir do Evangelho, a partir de Jesus. E dos fatos da vida, né? Muito obrigado da sua contribuição. Gisele pode ir colocando outras contribuições. O José Marcos Medeiros Dantas, parabéns. Irmãs, pela reflexão das novas narrativas da comunicação. Importantíssimo ver o ser humano como primazia num mundo em constante mudança. Mas tem um desafio aqui, né, Joana? Como é que no meio de tanta coisificação, mercantilização, utilitarismos, né, que você citou muito bem ali, que nós podemos continuar tendo o ser humano como primazia? Aqui é uma pergunta que eu faço agora, uma provocação de novo, né, diante da afirmação do Padre Marcos. Muito obrigada. Olha, eu diria, começando com uma resposta bastante simples. Primeiro de tudo, evitando de ser automático. Esse ser automático, não pensar, não refletir, não deixar vir à tona o interior, nunca olhar para o seu interior, não nos ajuda a gente verificar como é que nós estamos narrando. Então, evitar ser automático, porque toda a tecnologia hoje, ela nos leva a ser automático. Quanto mais rápido você é e sabe lidar com as coisas, mas o ser humano transcende toda a parte de maquinários, de máquinas. Você vai usar a máquina para ajudar você a narrar, mas da onde vem a sua narrativa é de dentro, não seja automático. E justamente no mundo de hoje está faltando muito você voltar-se para esse interior. Agora, não é uma interioridade que desloca você da realidade, porque tem pessoas, então, que se fecham lá em algum lugar, o retiro e não sei o quê. Tudo bem o retiro tem que ser integral, porque senão depois de você estar no Tabor, Jesus fala, vamos para a planície, porque o Pedro já queria ficar lá, né? Então o que acontece? Na planície está a miséria, a dor, aquilo que nós não queremos, e ali
você vai, com a sua interioridade, vai ajudar a ser aquele sal, aquela luz que vem do Senhor Jesus. Nós não podemos ter a pretensão de que nós vamos ser os salvadores. Isso compete a Jesus. Mas ele nos chama para sermos missionários. E os missionários não é ficar pregando, é prestar atenção. Você vai pregar, você vai narrar aquilo que você vive a partir do Evangelho. E isso as pessoas vão perceber, unido ao testemunho, unido a tanta coisa. Olha, se quiserem, né, eu acho que já fazem, acompanhar um pouco as homilias do Papa Francisco. Não estou ganhando nada por isso, no sentido de ganhar alguma comissão, mas é encantador. Por exemplo, as homilias que ele fez agora ontem na exaltação da Santa Cruz, lá na Eslováquia. E é impressionante como ele fala assim de a gente não ficar olhando a cruz só como símbolo, mas num linguajar tão vital, tão antropológico e bíblico, que alimenta a alma da gente. Né? Então, isso é fazer retiro, vivendo observando os apelos. Aí vai ser testemunho. Muito bom. Desligar automático é uma boa dica, né? Quando você falou em desligar automático, me remete assim, ou prestar atenção remete à escuta, né? A presença a si mesmo. Muito bem. A escuta de si, dos sentimentos, do estado de espírito, escuta do corpo, às vezes dói. Percepção, quando falava do Papa Francisco, né, que o Papa Francisco o tempo todo convida a construir pontes, até para você não entrar em certas situações, você tem que estar presente a si mesmo, né? Só para... É o que a sua fala me sugeriu. É. Muito bem, irmã Helena, muito bem lembrada essa questão da escuta, a escuta que é necessária. Agora, acontece o seguinte, né? O outro está falando e eu escuto, pode falar, e eu estou aqui, ó. Olha para o rosto da pessoa, se você puder, escuta até o fundo, porque o escutar não é assim só a gente não abrir a boca para dizer mais alguma coisa, é deixar aquilo que o conteúdo da pessoa está falando entrar na gente. Isso requer uma conversão diária, eu me pego sempre nisso aí também, mas toda noite tenho que perceber que precisa conversão nisso. Verdade, é conversão contínua, é atenção contínua, porque a gente tem algo na mão, às vezes fala, o que eu faço com as mãos? Você tem que mexer, e sem más intenções a gente desloca a atenção. E eu já vi pessoas dizendo, olha para mim! Né? Então, mas nós temos mais contribuições, eu acho que vocês estão nos ajudando a... Gabriel Guarnieri, muito obrigada da sua participação. Parabenizo a reflexão e pergunto, podemos dizer que quando os adolescentes e os jovens acham que sabem tudo, porque entram no Google, eles podem perder a vontade de escutar e valorizar a experiência dos mais idosos? Opa, pergunta difícil, mas deixa que a Joana vai responder. Bom, se podemos dizer isso, é um pouco difícil a gente medir se isso quanto que é 90%, 30%, né? Mas é uma realidade que a gente também constata, desse muitas vezes porque sabe entrar no Google, porque isso, porque aquilo, então quem não sabe fica um pouco de lado. Isso pode acontecer, tanto que existem campanhas muito, muito sérias, e eu vejo isso com muita alegria, né? Também o Papa agora falando para os jovens, se vão lá no Vatican News, vocês vão ver, hoje ele falou para os jovens lá, e ele disse justamente isso, ele não falou cuidado do Google, ele falou assim, cuidado, ele disse assim, que vocês têm os ancestrais, têm a história, cuidem dos seus avós, porque ele estava falando bastante também de uma situação que a gente sabe que como é que foi lá todas essas guerras ali da Eslováquia e etc, né? Mas então, quem é que ajudou a sustentar a fé, ficar de pé? Os mais velhos. E ele fala essa questão. Então,
pela própria sociedade, como ela vai indo, e também pela facilidade do senhor Google, né? Muitas vezes o humano fica de lado. Nesse humano entram as pessoas de idade. Precisa de uma reeducação, não com uma pretensão de que as pessoas de idade também façam como eu faço, com a facilidade de entrar no Google. Mas dê uma palavrinha, dê uma atenção, dê alguns minutos, isso já vai aliviar a solidão, mas não é a solidão só, o sentir-se que já está sobrando na sociedade. Muitas vezes os idosos não expressam isso, mas eles já se sentem descartados. Então, aqui, nos nossos grupos de reflexão, sobretudo de jovens, por que não também abordar essa temática? É a construção do ser humano, e não simplesmente o que você vai fazer com o programa mais moderno que tem. Isso ele vai aprender lá na oficina de virtual, sem dúvida, mas essa parte humana ninguém vai explicar para ele. Aproveitem os encontros para vocês fazerem. A mãe Helena pode acrescentar aí, né? Não, apenas a sua fala me sugere, né, essa interação, né, porque eu acho que é uma mentalidade, digamos assim, o jovem com 20, 21 anos nasceu já neste século, nesta conjuntura. Os mais antigos nasceram, né, no tempo do papel, do rádio, da televisão, as percepções são mais amplas e há certo. Então, eu percebo também no relacionamento com jovens que, às vezes, eles ficam espantados de ver que pessoas mais maduras como nós lidamos tranquilamente com tecnologia. Claro, podemos aprendendo sempre, mas lidamos. Por quê? Porque o mundo deles é o mundo dos últimos 15, 20 anos. Então, eu penso, hoje eu estava em outro grupo, a gente estava discutindo na área da educação a questão do afeto, do que nos afeta, mas do afeto. Nós sabemos que os avós, como são responsáveis pela transmissão da fé, né? Pelo amor para os netos, pelo carinho, e ao mesmo tempo que faz o carinho, ensina a rezar, né? A gente percebe depois histórias, narrativas nessa linha, e então por isso que eu acho que nós, de mais experiência, podemos ser pessoas que constroem pontes o tempo todo. E como fazer isso? Tem que descobrir, eu acho que no local, vez a vez, olhando nos olhos do jovem, olhando nos olhos, para que também o idoso não se sinta descartado, porque o descarte é uma das grandes preocupações do Papa Francisco nas pontas da sociedade, tanto crianças que são desprotegidas, quanto os idosos, todos os vulneráveis, né? Está a face de Jesus, né? Então, nós precisamos, não podemos deixar que essa cultura tecnológica nos tome conta de valores, né? A irmã começou falando da narrativa com valores, né? Então, mas muito obrigada dessa provocação, Padre Gabriel. Eu acho que a pergunta do Padre Gabriel, ele já sabe a resposta, mas ele, né, sempre é bom ampliar e socializar. E nós temos mais contribuições, né, Gisele? O Ricardo Gomes, nesta pandemia, as narrativas revelam as mortes com estatísticas e não pessoas, ou seja, números, né, você quer dizer. É preciso, antes de tudo, perceber que se trata de vidas humanas que foram antecipadas. Aí a comunicação é necessária, na comunicação é necessário ter o ser humano como centralidade, ter o humano como centralidade. Uma bela contribuição, muito obrigada, Ricardo. Joana quer comentar, se vocês têm mais questões, perguntas, podem colocar também. Obrigada, Ricardo. Eu diria justamente isso. A sociedade vai assim numa direção que os gráficos é que respondem tudo. E os gráficos não são humanos. São assim de números, infelizmente. Os números podem ajudar as estatísticas, mas você tem razão, não se diz assim de pessoas tal. Então, essas narrativas, elas estão... É bom a gente observar
as notícias, observar como é que são descritas as narrativas. E aí a gente vai subtraindo e percebendo se tem primazia do ser humano ou não. Na maneira, por exemplo, o Ricardo notou aqui, não se fala de pessoas, fala de números, né? Então, não é assim que, por exemplo, vai fazer não sei o quê, mas saber distinguir esse tipo de narrativa. Então, nós concluímos que, olha, o ser humano não está tendo assim, pelo menos a visão sobre o ser humano. Muito obrigada. Eu queria fazer um registro para o Ricardo, que o Ricardo é um jornalista, assessor de imprensa lá de Campos de Goytacazes, e eu acompanho, assim, pelo Facebook, pelas redes sociais, o contínuo evidenciar que o jornalismo pode e deve fazer, mostrando fatos, mostrando pessoas que a superação, o anonimato, então revelando sem dúvida, esta é sem dúvida uma forma de colocar o ser humano em evidência, né? De você humanizar essa situação toda, que é números. Mas, Joana, se você me permite, eu estava escutando uma história, que eu acho que depois a gente pode fazer a ponte com a igreja, de uma professora, estou olhando o relógio também, uma professora que, em sala de aula, entre 10 alunos do ensino, me parece que básico, 9 deles perderam entes queridos na pandemia, ou pai, ou mãe, ou vó. Então, veja, isso é olhar o ser humano. Então, eu acho que na pastoral nós podemos tranquilamente fazer o trabalho de humanização. Aliás, eu acho que a grande oportunidade da igreja, das pessoas que querem humanizar a sociedade, é justamente descobrir novas formas de como estar próximo das pessoas, não é, Joana? Sem dúvida. Agora, justamente a gente precisa ajudar através da narrativa, né? Então, porque quando a gente vai falar do ser humano, algumas pessoas já começam a rejeitar quando a gente tem sempre um enfoque positivo. E não é não ter um enfoque positivo, mas parta da realidade e faça a substituição daquilo. Por exemplo, esse fato aí que a irmã Helena contou, né, da questão de entre 10, 9 pessoas perderam, não deixar de mencionar, e já vou falar sobre a vida. Fala um pouco, descreve a dor que isso significa, etc. Daí o jornalismo católico entra, mas nós temos a esperança porque nós... Então, veja como é que você joga humanidade, esperança, na narrativa que parte de uma coisa que nós não podemos negar, né? Então, fazer a substituição. Eu estou refletindo muito nesses tempos sobre a questão da substituição, porque isso também é pedagógico, não só no jornalismo, como também nas famílias, por exemplo, né? A criança vai e faz, e os pais já dizem assim, não, isso não pode, e coisa não. Em vez de você dizer isso, coloque um exemplo ou leva a pessoa a perceber que fazer o contrário é melhor do que dar um tapa na cara. Estende a mão e dá um pedaço de pão. Né? Quer dizer, vai fazendo a substituição. Também entra a questão da pedagogia aqui, né? Muito obrigada, bem. Ricardo. Boas-vindas também à Paróquia Sagrada Família, Mãe de Deus, e o Ricardo pôs mais uma contribuição aí que nós podemos agora só fechar com essa, e depois a Joana vai para as considerações finais. Nunca perder o dom das lágrimas, e isso é exemplo do Padre Gilmar, da cidade de Itaocara, Rio de Janeiro, que vai às famílias enlutadas e acolhe num abraço e revela sentimentos. Isso mesmo, a visita às famílias, né? Isso muito importante, muito obrigada, mas a conversa está muito boa e nós estamos indo ao final, então eu peço que a Joana faça as considerações finais da temática de hoje. Bem, eu acho que uma
das recomendações, digamos assim, entre aspas, mas quer dizer, o nosso objetivo como CEPAC é ajudar a mastigar temas que muitas vezes não passa assim pelo conhecimento ou por causa que somos tão automáticos na sociedade hoje, não paramos para pensar. Ou então se fala das narrativas e se aplica para tudo, mas em que elas consistem? Por que elas são novas hoje? Porque nós estamos vivendo uma sociedade muito de muito progresso em certos aspectos e muita desumanização. Por isso que falamos assim, é necessário uma nova humanização, uma nova humanização. Por quê? Que está se perdendo o chão daquilo que constitui o nosso ser humano. E tudo que se falou, então, aqui, também com as contribuições que vocês deram, é justamente prestar atenção nas narrativas, ver como nós estamos construindo essas narrativas a partir dos valores. Quais são os valores que eu tenho dentro de mim? Quais são as que eu preciso trabalhar? Como é que também eu vou ser um construtor disso na sociedade, né? Porque absorver tudo isso aqui é importante, mas como é que eu divulgo? Como é que eu passo adiante essas reflexões? É muito importante a gente provocar também essas reflexões nos outros, né? Com fundamentos, sem impor, mas, quem sabe lá, como a gente falou, grupos de jovens, mas também grupos de catequistas, outros grupos, falar sobre essa questão, que é parte da nossa cotidianidade, aliás, é o tecido da nossa cotidianidade. Agradeço bastante a atenção de todos, e quem não adquiriu o livro, pode adquiri-lo, porque tem muitos artigos importantes, inclusive este. Isso aí, Joana. Muitíssimo obrigada, então, irmã Joana, pela sua partilha, por toda a nossa partilha, você que nos acompanhou, que enriqueceu, que deu brilho a este momento. Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a você, sua família, sua comunidade. E obrigada, Gisele, que nos apoia aí na transmissão, colocando aí já os links. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada a você que nos acompanha. Essa live fica no YouTube, no Facebook do CEPAC, você pode rever, você pode compartilhar para que outras pessoas... eu estava trabalhando, não deu tempo. Pode ser visto em outro momento. E também, olha, não esqueça de visitar o canal, o site do CEPAC, que já está ali, né? Nós temos um curso de especialização muito bom, Comunicação, Teologia e Cultura, um curso de pós-graduação lato sensu, teoria e prática. Você encontra no portal paulinascursos.com/CEPAC. E muitos outros cursos também, EAD, tá? Muita programação interessante, artigos de aprofundamento. Então, fique com a gente. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva lá e você nos acompanha, e assim vamos sempre compartilhando, vamos fazer a comunicação a serviço da vida, como é o nosso lema de Irmãs Paulinas, e que você participa conosco. Muito obrigada, então fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.